Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago um conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico de indecisão e mágoa. E aí, né? Em que ponto emocional essa paciente pode estar e como podemos ajudá-la da melhor forma possível. Então sejam todos muito bem-vindos. Tá? É incrível e uma satisfação enorme ter a participação de cada um de vocês aqui. Vamos lá, vou fixar aqui para nós começarmos. Café com acupuntura, indecisão e mágoa. Show! Olha só que interessante, porque é um caso às vezes muito complexo, né? Questões emocionais são às vezes de difícil tratamento, né? Mas quando nós temos uma linha terapêutica capaz de gerar esse autoconhecimento, fica muito mais fácil, né? Então nós vamos bater um papo sobre isso hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida, só ir mandando aí no direct. Lembrando que estamos nas últimas vagas para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Ainda temos algumas vagas, então dá para vocês entrarem aí e fazerem parte dessa turma. Ô turma que está incrível, tá entrando uma galerinha boa aí, tá? Então se você está indeciso ou com alguma dúvida se entra ou não pro curso, eu te dou uma dica. Entra, desculpa que você não vai se arrepender, tá? Turma bacana aí tá entrando. Beleza? Estamos nas últimas vagas, devemos encerrar hoje ou amanhã. Acho no máximo até amanhã nós devemos encerrar essas vagas. Beleza, pessoal? Então vamos lá? E lembrando que hoje à noite terei uma mega live com o professor Vander Pimenta, que vai ser incrível, hein? Então depois vocês assistam lá hoje à noite também. Eu vou confirmar o horário com vocês, mas possivelmente às 7h30 vai ser um bate-papo incrível com o professor Vander Pimenta. Beleza, vamos lá, vamos começar? Vamos bater um papo aqui sobre o nosso caso clínico. Tá aqui. Nosso caso clínico hoje é de uma mulher, 46 anos de idade, tá? 46 anos de idade. Olha lá, ó, Silvana, curso imperdível, maravilha ter os melhores alunos comigo. Tá? E essa paciente então se queixa de muita indecisão e muita mágoa. Olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante que nós temos agora um processo, né, que eu vou comentar mais a respeito com vocês do desdobramento emocional do elemento madeira. Tá? Falar um pouquinho da fisiologia energética e emocional do elemento madeira de uma maneira bem interessante para a gente entender em que nível essa paciente está e como podemos gerar o melhor resultado para essa paciente. Tá? Então, quadro de indecisão e mágoa. Olha que interessante, né? E quando nós temos um quadro de mágoa, né, interferindo diretamente nos nossos pacientes, é um quadro de um último estágio, né, desse desdobramento emocional da madeira. Tá? Vou falar mais um pouquinho sobre esse processo, então nós precisamos entender isso aqui. Tá? Então, só para a gente contextualizar aqui, que vai ficar bem interessante. Só para a gente contextualizar aqui, para ficar bem interessante para vocês, tá? Nós temos um quadro, então, de uma paciente de 46 anos, com muita indecisão e mágoa, e não é por menos, né, para ela ter todos esses sentimentos e emoções ali aflorados, né, no corpo dela. Por quê? Porque é uma paciente que tinha um relacionamento, né, foi traída pelo marido com a secretária há 14 anos, e ainda ela largou, né? E ainda ela pensa, nossa, ele tem família, tem filhos e eu não. Então, olha um mix de sentimento aqui que nós podemos já ir entendendo por trás de todo esse processo. Eu quero que vocês entendam o seguinte: a paciente nos traz que ela tem indecisão e mágoa. Só que vamos pensar numa paciente que foi traída, né? O marido traiu ela com a secretária dele, constituiu família, teve filhos com essa até então amante, né? E
essa paciente fica então com um sentimento de que, nossa, eu era casada com ele, ele constituiu família, tem filhos e eu não. E eu não. Então, por trás, não só da indecisão e a mágoa, nós já podemos pensar que existem frustrações, que existem insatisfações, que pode existir autoculpa. Olha o mix de emoção. E que às vezes a paciente ainda não racionalizou isso. Não tem consciência. Ela sente muita indecisão, sente muita mágoa, mas olha outras emoções que podem estar por trás. Então, essas emoções que a paciente não traz, eu vou colocar com interrogação, só para a gente entender. Então, ó, é o paciente com indecisão e mágoa, só que pela história de vida que ela nos conta, nós podemos imaginar, então, insatisfação. Nós podemos imaginar autoculpa. Então eu falei que ia colocar com interrogação, né? Será que ela não se sente culpada pelo que aconteceu? Olha, confirmação. Sim, autoculpa, ela relatou. Então ela tem mais consciência, né? Ela tem consciência da autoculpa também. Insegurança. Insegurança e medo. Será que hoje, se ela está num outro relacionamento, será que ela também não se sente insegura e com medo de que possa acontecer com ela o mesmo que aconteceu? Pessoal, aqui nesse momento eu só estou levantando hipóteses. Tá? Só estou levantando hipóteses. É o que eu quero que vocês tenham em mente quando o seu paciente chega para você. O raciocínio clínico por trás. Porque emoções, muitas vezes eu não sei diferenciar a minha emoção. Às vezes eu estou extremamente frustrado, mas eu acho que é ansiedade. Às vezes eu estou extremamente preocupado e acho que é ansiedade. Ou às vezes eu estou extremamente ansioso e acho que é preocupação. Às vezes eu estou insatisfeito e acredito que seja frustração. Ou estou frustrado e na verdade tenho insatisfação. Entende? Que o mix de emoção, muitas vezes nós não conseguimos dar nomes para essas emoções. Mas quando o paciente nos fala a história de vida dela, nós podemos alucinar aqui em algumas questões emocionais por trás. Show? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, pode ter frustrações, então existe um mix de emoções por trás de todo esse processo, tá? Aí, hoje, ela vive um novo relacionamento em que, olha que interessante, pessoal, ela quer engravidar, mas o namorado dela não quer ter filhos. E aí entra a indecisão. Indecisão. E aí? E junto com essa indecisão, eu pergunto para vocês, ela tem desejo de ter filhos? Ela tem desejo de ter filhos? Mas será que não entra uma insegurança e medo também? Nossa, ele não quer filhos. E se eu engravidar e ele me largar, me abandonar? Ele não quer ter filhos, mas eu quero. E se eu tiver filhos e isso gerar frustrações nele? E se eu tiver filhos e acontecer o mesmo processo que aconteceu com o meu ex-marido? Vocês estão entendendo a bola de neve que vira todo esse processo? Sim? E aí, isso aqui eu estou fazendo só um raciocínio, tá? Para nós entendermos o passo a passo. Mas o que eu quero que vocês entendam também é que ela nos fala dessa autoconsciência de indecisão e mágoa. Inclusive, ela cita uma autoculpa. Uma autoculpa. Mas a fisiologia energética dos desdobramentos do elemento madeira se dá da seguinte forma. A indecisão, ela gera um processo de frustração. Então, quando você fica indecisa ou indeciso, você não consegue tomar uma decisão, essa indecisão gera um processo de frustração.
Frustração. Então você vai ficando frustrado com todo esse processo de não conseguir tomar a decisão. Isso vai consumindo a sua identidade mental. Tá? E a frustração gera raiva. Você começa a ficar com raiva porque você não consegue ter o seu processo de decisão. E a raiva gera mágoa. E a mágoa, se não for corrigida, ela gera rancor. Ela gera rancor. Então, a indecisão gera frustração, a frustração gera raiva, a raiva gera mágoa, a mágoa gera rancor. Então, desdobramento. Então, hoje essa paciente vive num processo de indecisão. Ela não sabe, não tem elementos para tomar essa decisão, né? Com certeza, esse mental dela não deixou ela tomar a decisão para ela sentar com o namorado dela e ter essa decisão de ter ou não filhos. Tá? E aí isso tem gerado nela muita mágoa. Só que foi uma mulher que foi traída há 14 anos pelo antigo companheiro, né? Com a secretária, então essa mágoa já é antiga. E hoje o processo de indecisão refuta ainda mais esse processo de mágoa. Certo? Então, olha o desdobramento. O desdobramento que eu quero que vocês entendam. Tá? Porque a gente vai precisar entender os mecanismos para a gente atuar nesse processo, selecionando pontos que vão atingir nervos periféricos que vão chegar lá no sistema nervoso central, em especial no sistema límbico, para dessensibilizar essas emoções, para que tragam a melhora do discernimento, do planejamento, da conscientização, da racionalização, para que essa paciente tenha um autoconhecimento e ela tenha elementos para tomar essa decisão. Elementos para, às vezes, fechar um ciclo. Fechar um ciclo que não está fechado. Porque ela relata que ela vê o marido, né? O ex-marido, desculpa. Ela vê o ex-marido com família, filhos e ela não. Parece que ele tem uma vida que ela sempre sonhou e agora ela não tem essa vida. Tá? Bom dia, hoje é aniversário da sua esposa. Parabéns e feliz aniversário para você, maravilhosa. Felicidade sempre. Foi ontem, Mari, mas muito obrigado pelo carinho, tá? Muito obrigado mesmo. Vocês são incríveis. É uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui, tá? Então, olha só que interessante esse processo que acontece mentalmente nessa paciente dia após dia. E aí, eu falo para vocês, tá? Aquele mesmo raciocínio que nós fizemos na terça-feira. Eu não preciso nem perguntar como é o sono dessa paciente. Essa paciente terá uma boa qualidade de sono? Possivelmente não. Por quê? Porque ela fica remoendo um monte de emoção e o fígado sofrendo energeticamente isso para trazer um bom processo de qualidade do sono. Show? Isso pode interferir no ciclo menstrual dela? Pode. Então, quando você entende os processos elementares da fisiologia energética, a sua ficha de anamnese ela pode ser muito mais direcionada. Então, se nós temos todo esse processo, o que nós vamos fazer? Nós podemos ir direcionando a nossa ficha de anamnese nas questões. Se eu sei que ela tem muita alteração da fisiologia energética do elemento madeira, eu já pergunto de cara, como é seu sono? A confirmação, ela demora para dormir. Então, a qualidade do sono não é tão boa. Por quê? Porque ela fica remoendo emoções. A agitação mental não deixa que o sangue chegue no fígado para trazer o processo de sono. Certo? Menstruação dela possivelmente não é regular. Não é regular. E se for regular, tem muito escape menstrual com sangue mais escuro, parecendo borra de café. Processo de tentativa de eliminação emocional. Show? Certo? Então eu quero trazer a foto da língua para a gente comparar isso e a gente entender melhor. Porque quando a gente faz o diagnóstico energético da língua, nós vamos entender também processos emocionais que às vezes a paciente não tem consciência. Então, deixa eu trazer aqui para vocês. Linguinha, linguinha, linguinha. Perfeito. Me ajudem aqui no diagnóstico dessa língua.
Primeiro fator que nós vamos avaliar. Tem saburra nessa língua? Tem saburra nessa língua? Sim ou não? Se tem, ela é branca ou amarelada? Ou ela está ausente, né? Saburrinha, branca ou amarelada? Ou ausente? Como vocês avaliam esse processo de saburra? Praticamente ausente, né? Uma saburra bem fina, mais para ausente do que para presente. Mais para ausente do que para presente. Certo? Então, ausência de saburra. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua, tá? Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é usa o sertralina e Donarém para dormir, né? Então usa medicamento para dormir. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Então, o sono já está comprometido. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua, alterações de cor. Vamos para a cor primeiro, né? Qual que é a cor dessa língua? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Então, avaliamos a saburra, agora vamos para a cor. É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Vermelha na ponta, né? Ponta vermelha. Se nós conseguimos visualizar que ela está vermelha na ponta, tá? O corpo da língua está levemente mais clara. Então, parece ter um processo de palidez no corpo. Pálida no corpo da língua. Porque a ponta está mais vermelha. Show? Terceiro fator que nós vamos avaliar, as alterações de forma. Essa língua tem fissuras? Fissuras? Onde estão as fissuras dela? Na transição do triplo aquecedor médio para o triplo aquecedor superior. Em especial na região do pulmão. Na região do pulmão. E bem evidente essas fissuras na região do pulmão, né? Parece arroxeada na região do pulmão. Ela tem uma coloração mais arroxeada mesmo, ali na região do pulmão, né? Bem interessante. Está mesmo levemente arroxeada ali na região do pulmão. Perfeito. E muitas fissuras na região ali do triplo aquecedor superior, em especial na região do pulmão. Bem evidente. É uma língua edemaciada, volumosa. Olha lá, ela ultrapassa os cantos dos lábios. Edema. E bastante alteração de forma nas laterais, né? Muitas marcas de dentições. Muitas marcas de dentições, né? Muitas marcas de dentições. Lateral ali, toda denteada, né? As fissuras exatamente nisso, tá? Na transição do triplo aquecedor médio para o superior. Mais evidentemente na região do pulmão, indo para o baço, ou do baço indo para o pulmão. Certo? Último fator que vamos avaliar é a umidade. Essa língua é uma língua mais úmida? Tem brilho de líquidos orgânicos nela? Ou é uma língua mais seca? Uma língua mais seca? Úmida, né? Bastante úmida. Em especial nas laterais. Nós podemos ver aí boa quantidade de líquidos orgânicos ali nas laterais. Perfeito. Olha que interessante, que agora nós temos informações importantíssimas a respeito de todo o processo dos achados da língua. E agora eu vou traduzir os achados para os padrões de desequilíbrios. Para os padrões de desequilíbrios. Porque agora eu uno as duas pontas, né? Os achados com os padrões de desequilíbrios energéticos.
Tá? Mais úmida nas laterais, perfeito. Ó, será que estava estática ou movimento? Então, como é uma imagem, tá? Nós não sabemos. Mas pode sim ter uma alteração ali de irregularidade energética com a língua um pouco trêmula, tá? Podemos aguardar essa confirmação aí também. Vamos lá então? Vamos traduzir? Se não tem saburra ou pouca saburra, tem uma deficiência de Ti do estômago. O estômago não está com energia para trazer a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos. Show? A ponta está vermelha, então tem calor, em especial no coração. Se ela está pálida, ela tem deficiência de sangue, em especial no triplo aquecedor médio e inferior. Se ela tem fissuras no pulmão, ela tem uma deficiência de energia INT do pulmão e do baço. As fissuras ali no pulmão e no baço. Ó, super levemente trêmula, nem tanto. Tá? Às vezes tem muita estagnação que não deixa o vento aparecer, né? Então às vezes é pouco trêmula. Show? Se ela está edemaciada, ela tem uma estagnação de Ti do baço. Se está denteada, essa estagnação de Ti do baço já está chegando aonde? No fígado e na vesícula biliar. E se essa língua está úmida nas laterais, ela tem deficiência de energia Yang do pulmão, do fígado e da vesícula biliar, porque está mais concentrado nas laterais. Show? Então chegamos nos padrões e desequilíbrios dessa paciente. Agora nós vamos voltar lá na fisiologia energética para entender todo esse processo. Você quer dar bom dia pro pessoal? Todo dia agora é isso? Todo dia agora você quer vir dar bom dia pro pessoal? Todo dia? Então fala bom dia, pessoal. Fala bom dia. Todo dia agora eu quero vir aqui falar bom dia pros seguidores do papai. Dá birra pra vir aqui. Você gosta de mim aqui? Gosta? Então fala oi pro pessoal. Fala assim, um beijo do gordo. Um beijo do gordo. Beijo, vai com a mamãe. E se deixar ele quer ficar aqui. Se deixar ele quer ficar aqui. Tem base? Tem base? Beijo. Agora todo dia ele quer aparecer aqui. Todo dia ele quer aparecer aqui. Aí ele fica eufórico porque ele se vê na câmera. Obrigado pelo carinho, pessoal. Então vamos lá. Vamos retornar aqui. Tá? Só para dar uma descontraída nos casos clínicos. Possivelmente ele vai aparecer aqui toda live agora. Todo Café com Acupuntura ele deve aparecer. Porque agora ele já aprendeu, né? Aí ele escuta a minha voz lá e quer vir. Então, pessoal, se nós temos um processo de deficiência de energia do estômago, deficiência de Ti do estômago, justifica a autoculpa que ela sente. E a autoculpa dela gera um comprometimento no estômago e no baço, não deixando, então, o estômago e o baço fazer a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos para trazer o quê? Trazer o processo de melhora da digestão. Então vai ficando estagnado. E aí essa paciente tem muita estagnação de Ti também, porque a língua está demasiada, volumosa. Certo? Essa paciente tem calor no coração. Em momento algum, nós falamos sobre ansiedade, mas possivelmente ela deve ser ansiosa. A mente dela deve estar com excesso de pensamento. Por quê? Porque a indecisão gera isso, né? Começa a pensar em tantas coisas, em várias formas para tentar chegar à decisão e acaba gerando esse calor no coração. Tá? E aí, se tem muito calor que consome a madeira, calor gerando a estagnação e a deficiência de Ti, gerando estagnação de energia, não vai deixar o sangue circular. Então ele fica com deficiência de sangue. Deficiência de sangue que gera o quê? O processo de insônia. Demora a dormir. Olha lá.
É uma paciente que pensa muito, racionaliza tudo. Ela tenta trazer para o racional tudo para ela tomar a decisão, só que a vesícula biliar dela, em especial, não está tendo energia. E não só a vesícula biliar. Daqui a pouco eu vou trazer um slide para vocês entenderem sobre o processo de decisão. Tá? Então, essa paciente já está gerando também uma estagnação de ti do fígado da vesícula biliar. O fígado da vesícula biliar já não tem energia também para tomar a decisão. Muito estagnado. E uma deficiência de energia anti do pulmão e com certeza do elemento madeira, porque está úmida nas laterais, a energia não está chegando lá para gerar a dissolução dessa estagnação. Não está chegando lá para trazer esse processo de tomada de decisão. Show? E aí quando nós falamos sobre autoculpa, nós percebemos isso através da língua. Quando nós falamos sobre insatisfação, a deficiência de Yang do pulmão nos mostra isso. Quando nós falamos sobre o calor, que está gerando ansiedade, o calor também consome os líquidos orgânicos, gerando o quê? Insegurança e medo. Você percebe que essa paciente não é só indecisão e não é só mágoa? Apesar de ter? E aí, pode haver estagnação de ti do pulmão? Pode. Se tem deficiência de energia de longa data e essa estagnação está comprometendo todo esse processo, ela pode chegar e trazer uma estagnação de ti do pulmão também. E a estagnação de ti do pulmão pode gerar o quê? Tosse, secreção, pneumonia, bronquites, sinusites. Tá vendo? Pode ter sim. A importância de entender de fisiologia energética. Por isso que dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional, nós temos as aulas de fisiologia energética e fisiologia emocional, para entender o desdobramento de cada uma dessas emoções. Tá? E aí, o que eu quero que vocês entendam é isso aqui. Deixa eu ver se esse aqui, perfeito. Esse slide vai dar pra gente ver bem. Um slide do Maciossia, de referência do Maciossia. Então, para nós termos uma tomada de decisão, só pra gente entender esse processo aqui, pra gente ter uma tomada de decisão, nós vamos ter que ter uma energia forte dos rins para ter a força de vontade. E eu pergunto, será que a água dessa paciente está com um equilíbrio para trazer força de vontade? Trazer a força de vontade. O fígado dessa paciente tem energia suficiente para ela ter capacidade de planejar? Capacidade de planejar? De centralizar tudo que ela racionaliza para a tomada de decisão? Sendo que o fígado dela está com deficiência de sangue e estagnação de ti? Se a ponta da língua está extremamente vermelha, como está a energia do coração dela para ter clareza mental? Para ter clareza mental. E aí vocês percebem que vira um ciclo vicioso, onde ela tenta racionalizar muito, mas não tem clareza mental para ter a capacidade de planejamento e a força de vontade para tomar a tomada de decisão. E aí, o intestino delgado dela, que coordena a capacidade discriminatória e avaliação crítica, também está comprometido, que está tendo muito calor. Está tendo muito calor. E o calor resseca os líquidos orgânicos. E o intestino delgado precisa de líquidos orgânicos para fazer a fisiologia energética, inclusive promover, né, os líquidos orgânicos, em especial o líquido sinovial. E aí entra o processo, possivelmente, de artroses da vida. E a vesícula biliar dela também está extremamente fraca para ela tomar a decisão dela. Então, para a gente entender esse processo, nós vamos ter que reequilibrar tudo isso de uma maneira muito mais ampla. Muito mais ampla. Como nós vamos fazer isso? Então, nós precisamos do rim forte dela para melhorar a força de vontade. A força de vontade. Nós precisamos do fígado dela forte para dar o planejamento. Nós precisamos do coração forte dela para trazer clareza mental.
Nós precisamos do intestino delgado dela forte para trazer o discernimento e a avaliação crítica. Ela fazendo avaliação crítica para ela tomar a decisão. E nós precisamos de uma vesícula biliar forte para a decisão. Para ela tomar a decisão. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Ah, professor, então eu posso vir aqui e fazer R3 para melhorar a força de vontade? Pode. Eu posso usar F3 com F8 para melhorar o planejamento? Pode. Posso usar o C5 com C7 para dar mais clareza mental? Pode. Posso usar o ID5 para melhorar o discernimento e avaliação crítica? Pode. Posso usar o VB14 mais VB40 para melhorar o processo de decisão? Pode. Nossa, professor, é simples, é fácil. É. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Quero que vocês entendam de maneira profunda esse caso clínico, porque isso aqui vai dar um norte para vocês entenderem o que é ser um acupunturista fora da curva. O que eu quero mostrar para vocês, isso aqui qualquer pessoa faz. Mas o acupunturista fora da curva, ele vai muito além. Porque vocês acham que uma paciente, hoje, que foi traída pelo marido, com a secretária, que vê a vida que ele leva, a vida que ela sonhou, que hoje tem um novo relacionamento, mas tem decisão sobre ter filhos ou não, porque o companheiro não quer ter filhos e ela quer. Uma paciente que gera uma autoculpa de todo esse processo, há 14 anos. Vocês acham que somente esses pontos aqui serão capazes de gerar um autoconhecimento para que ela possa racionalizar e conscientizar essas emoções e ter definitivamente a força de vontade para a tomada de decisão? Para fechar um ciclo. Olha o que eu quero que vocês entendam aqui. O que mais chama atenção nessa língua? O que mais chama atenção nessa língua? O que mais chama atenção nessa língua? Você bate o olho e fala, nossa, isso aqui é diferente do que eu costumo ver. As fissuras no triplo aquecedor médio. Aqui. Fissuras no triplo aquecedor superior, em especial no pulmão. Essas fissuras chamam muita atenção. Por quê? Porque essas fissuras na região do pulmão, elas não são comuns. São várias fissuras na região do pulmão. Isso não é comum. Quem coordena o fechamento de ciclos? Opa. Escrevi mental aqui, mas é metal. É o elemento metal. Elemento metal. Qual que é o órgão do metal? O pulmão. Ele faz o quê? Capta o oxigênio, energia pura, elimina energia impura, CO2. Qual que é a víscera do elemento metal? Intestino grosso. Ele pega o bolo alimentar, retira parte de nutrientes, líquidos orgânicos para fazer a fisiologia do corpo, elimina o bolo fecal. Então, o pulmão e o intestino grosso, ele pega energia limpa, elimina energia suja. O que ele faz? Ele fecha ciclo. Fecha ciclo. Mentalmente, quem fecha ciclos é o elemento metal. Então essa paciente está precisando de quê? De fechar ciclo. De entender que aquele relacionamento dela passado já foi. E é que agora ela está num novo relacionamento. E que esse novo relacionamento hoje traz mais outra emoção, uma indecisão. Mas que essa mágoa que ela carrega precisa ser desfeita. Não estou falando para ela simplesmente, você não pode ter essas emoções com relação ao seu marido.
mas ela precisa ressignificar isso para que essas emoções não machuquem mais a ferida dela. Vocês conseguiram compreender o processo? Não é um processo para que ela simplesmente apague da memória aquilo, mas para que essa memória não gere novas cicatrizes, ou uma cicatriz que não foi fechada ainda, um ciclo que não foi fechado. Vocês compreenderam esse processo? Sim ou não? Me responde aí. Então, se você quiser que essa paciente eleve o seu resultado, você vai ter que ir com pontos que vão ter uma ativação lá no sistema nervoso central, em especial no sistema límbico e no neocórtex, para trazer essa racionalização, essa conscientização de que essa emoção não pode mais machucá-la. Não pode mais machucá-la. Essa ferida precisa ser fechada. Se ela quiser ter um bom relacionamento daqui para frente, essa ferida que está aberta não pode mais machucá-la. Tá? E como nós vamos fazer isso? Primeiro, dessensibilização da água. Porque a dessensibilização da água vai melhorar a qualidade da energia ancestral, melhorando a energia dos rins, para que tenha força de vontade, para que acabe, para que ela conscientize e racionalize que essa insegurança e medo dela é com relação ao outro relacionamento. Esse é um novo relacionamento. Show? Ela precisa da dessensibilização da madeira para diluir toda essa estagnação e essa deficiência de sangue, trazendo um livre fluxo de energia. Trazendo um livre fluxo de energia. Para quê? Para que isso chegue lá no córtex pré-frontal dela, trazendo mais planejamento. Inclusive, você pode trazer isso aqui, ó, com associada a dessensibilização da madeira com discernimento e pontos de clareza mental. Que você já vai pegar aqui, ó, o intestino delgado junto. O intestino delgado junto. Você vai precisar fazer a dessensibilização do fogo, que vai dar mais clareza mental, vai promover com que ela estabilize a mente dela, que esse calor não gere ansiedade, para que quando ela racionalizar, ela ter um padrão mental de separar as ideias boas das ideias não tão boas. Show? E ela precisa então fazer a dessensibilização do metal, que vai associar o fechamento de ciclo. Fechamento de ciclo. Para ela entender que aquela ferida aberta precisa ser cicatrizada e ela colocar um ponto final naquele relacionamento que parece que ela ainda vive. Quando ela fala que ele tem família, tem filhos e ela não. Foi a escolha dele, não foi a escolha dela. Para que isso limpe a autoculpa, a dessensibilização da terra. E por ser um caso crônico, nós vamos ter que fazer todas essas dessensibilizações individuais e depois vamos ter que vir combinando elas. A dessensibilização da água com a da madeira com o fogo, do metal com a terra. Para quê? Para que todo esse processo gere um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções. Aí, o uso de stipper atrasa o tratamento? Olha, o uso de stipper pode prolongar, não atrasar, levar um pouquinho a mais de sessões. Mas se não tem como usar agulhas nesse momento, o stipper é a melhor opção. O stipper é a melhor opção. É melhor o stipper do que não fazer estímulo nenhum. Porque essa paciente precisa ter um nível de maturidade maior sobre o que aconteceu com ela e como ela precisa reagir da agora para frente. Charles Swindoll fala que a nossa vida é 10% do que acontece, 90% como nós reagimos. Essa paciente tem 90% reagindo muito aos 10% que aconteceu. Show? Fez sentido para vocês? Esse caso clínico ajudou? O laser também é outra opção? Também é outra opção. Tá? Agulhas laser e stipper são os melhores estímulos
para os pontos de acupuntura. Pode ser estimulado por 1 minuto com gua sha? Pode, só que os efeitos são menores do que com laser, stipper e agulhas. Show? Perfeito? Então esse foi o nosso caso clínico de hoje. Tá? Lembrando, estamos nas últimas vagas para o curso de acupuntura na inteligência emocional. Se você quer aprender a tratar de maneira profunda os seus pacientes, é acupuntura na inteligência emocional, você precisa estar dentro desse curso. Essa é a hora. O momento é agora. As inscrições estão abertas, estamos nas últimas vagas e você tem a oportunidade de estar conosco nesse curso. Tá? Você tem a oportunidade de estar nesse curso. Show? Grande Karen tá aqui conosco também. Muito show, como sempre. Ajudou, Silvana, um pouquinho a entender esse processo? Se você tiver interesse no curso de acupuntura na inteligência emocional, o link está na bio. Estamos nas últimas vagas. Se você tem interesse em fazer um curso presencial comigo em Curitiba, não é o curso de acupuntura na inteligência emocional, é o curso de acupuntura eficiente, tá? Toda a linha terapêutica de curto, médio e longo prazo, com técnicas de controle de dor. Presencial, me chama no direct que eu te passo mais informações. Estamos também nas últimas vagas para esse curso presencial que vai acontecer em Curitiba nos dias 22 e 23 de junho. Mês que vem já, daqui um mês, exatamente. Tá? E para quem quiser, tem um caso clínico aí que queira que eu traga a minha visão, me mande no direct aí que eu passo todas as informações. Tá? Essa live ficará salva, tá? Eu vou tirar foto do quadro e postar no canal do acupunturista lá no Telegram. Vai ficar salva no canal do acupunturista no YouTube. Perfeito? Um grande abraço, excelente dia para vocês. Vou correr para os meus atendimentos e qualquer dúvida é só me chamar no direct, tá? Tá em dúvida em entrar para o curso de acupuntura eficiente, ou dúvida sobre o curso de acupuntura, ou do curso de acupuntura na inteligência emocional, ou dúvida sobre o curso de acupuntura eficiente presencial em Curitiba, me chama no direct que eu te passo mais informações. Beleza? Um grande abraço, excelentes dias e até mais. Tchau, tchau, pessoal.